Olá, turma. Vamos agora fazer a correção dessa atividade última que vocês receberam. A reforma protestante e a contra-reforma católica. Foi solicitado a vocês a leitura do capítulo no livro, né? Capítulo 4, das páginas 47 a 54. Solicitado também que assistisse ao vídeo e respondesse a atividade. Agora eu vou propor a vocês aqui as respostas, dando pequenas explicações. Vamos lá. A primeira questão. Leia a seguir duas das teses formuladas por Martinho Lutero e responda. Qual é o tema tratado em cada uma das teses apresentadas? De que modo essas teses se posicionam em relação às práticas da Igreja Católica no século XVI? Aí nós temos aqui duas das teses. A tese 21, que diz: erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Aí, continua, tem mais algumas coisas que fica aqui mostrando através desse símbolo de reticências entre chaves. A outra tese apresentada aqui é a tese 41, lembrando que foram 93, né? E a 41 diz: deve-se pregar com muita cautela sobre as indulgências apostólicas para que o povo não as julgue erroneamente como preferíveis às demais boas obras do amor. 95 teses, eu falei 93, são 95, e elas estão disponíveis nesse link. Se vocês clicarem, vocês terão acesso a esse link, todas as 95 teses. Mas vamos à resposta. As teses 21 e 41, elas tratam das indulgências. As indulgências eram os perdões de pecado à troca de recurso financeiro que a Igreja Católica promovia, que foi a principal crítica de Lutero. A tese 21 faz uma crítica à posição da Igreja Católica, denunciando a prática da venda de indulgências autorizada pelo Papa. Já na 41, Lutero afirma a maneira cautelosa com que acreditava que a Igreja deveria tratar a questão das indulgências. Ou seja, na primeira, na 21, ele faz uma crítica a essa posição da Igreja Católica, que era autorizada pelo Papa a cobrar as indulgências, ou seja, os perdões de pecado. Na 41, ele afirma que a maneira cautelosa com que acreditava que a Igreja deveria tratar a questão das indulgências. Ele reforça o que foi dizia na 21, certo? Agora, na segunda, a questão é elaborar um resumo dos principais fundamentos da doutrina luterana, a doutrina criada por Lutero, claro. Essa doutrina pregava a salvação pela fé, a livre interpretação da Bíblia, sem necessidade de mediação de sacerdotes da Igreja, opunha-se à hierarquia eclesiástica, negava a necessidade do celibato dos padres e dos sacramentos, mantendo apenas o batismo e a Eucaristia, e determinava a substituição do latim pelo idioma nacional nos cultos religiosos. Que é bom a gente explicar que tudo que ele se opunha era o que era aconselhado pela Igreja Católica, né? Com relação à salvação pela fé, né? E não precisar de tantas obras como a Igreja cobrava. A livre interpretação da Bíblia é que naquele tempo só os sacerdotes liam a Bíblia e interpretavam para as pessoas, né? A Bíblia era até escrita numa língua muito difícil de ser compreendida por um leigo, vamos assim chamar, que era o latim, uma língua que já nem existia mais. Bem, ele se opunha à hierarquia eclesiástica, ou seja, a Igreja católica ela é submetida a uma hierarquia, né, cujo chefe maior é o Papa, né? E Lutero se opunha a essa hierarquia, a essa obediência aos cargos superiores. Lutero também negava a necessidade do celibato dos padres, ou seja, o que é o celibato? É aquele preceito que proíbe os padres de casarem, de ter família. Ele era contra isso. Muitos dos sacramentos, como confissão, crisma, ele também era contra. Manteve apenas o batismo e a Eucaristia, que é aquela celebração da Santa Ceia, né? E determinou a substituição do latim pelo idioma nacional dos cultos, ou seja,
o latim, que era a língua oficial da igreja, deixou de ser obrigatório e passou nas outras religiões a ser a língua nacional daquelas pessoas que cultuavam naquele momento. Então a gente percebe que a reforma foi bem ampla no século XVI daquilo que a Igreja Católica pregava. Na terceira a gente vai ver aqui a respeito da salvação, o que diz cada uma das novas religiões surgidas a partir daquele momento. A religião calvinista, a doutrina calvinista, a gente vai colocar o número 1. Para a doutrina luterana, o número 3, 2, e o número 3 para a doutrina católica. Então fica assim. A salvação é obtida pela fé e pelas boas ações. Isso era a doutrina católica que dizia naquele momento. A salvação é obtida só pela fé. É o preceito da doutrina luterana. E, por fim, o que diz a doutrina calvinista é que a salvação é obtida pelo princípio da predestinação absoluta. Ou seja, cada pessoa já tem uma predestinação, ser salvo ou não, isso já vem desde o seu nascimento, independente da sua vontade. Esse é o preceito calvinista. Então a gente percebe que dentro do ramo cristão as coisas mudaram muito, né? Que só tinha a religião católica, que definia todos os preceitos e como acontecia a salvação das pessoas. A partir da reforma surge aí principalmente a doutrina luterana e a doutrina calvinista, que vem trazendo outras explicações para se obter a salvação. Aí na quarta questão nós temos uma questão de múltipla escolha sobre as reformas protestantes do princípio do século XVI. Entre outros fatores, reagiam contra. As reformas eram a reação contra o que está principalmente na letra D, a venda de indulgências e a autoridade do Papa, líder supremo da Igreja Católica. Essa era a principal reação dos reformistas. Sobre o ato de supremacia aprovado pelo parlamento inglês, responda. O parlamento inglês, na Inglaterra, o parlamento é o Congresso, né, que a monarquia lá já era uma monarquia constitucional, que obedecia a um parlamento, e o parlamento votou e aprovou, né, sobre um ato sobre religião. O primeiro pensamento que a gente vai discutir aqui é em que contexto europeu esse decreto inglês foi aprovado. O ato de supremacia foi aprovado em um momento em que o governo da Inglaterra era forte e centralizado e que considerava o poder da Igreja Católica como uma ameaça aos seus interesses. Então a monarquia absolutista da Inglaterra era uma monarquia forte, tinha muito poder e via na Igreja Católica um empecilho para os seus interesses, né? E sendo assim eles aprovaram um ato de supremacia que desligava o governo monárquico da Inglaterra da Igreja Católica. Qual foi a principal decisão aprovada com esse decreto? Com o decreto, o rei passou a ser o chefe supremo da Igreja da Inglaterra e podia reprimir e reformar a estrutura da Igreja. Então, com o decreto de supremacia aprovado no parlamento inglês, o rei passou a ser o chefe supremo da Igreja na Inglaterra e não mais o Papa. E, sendo assim, o rei podia imprimir e reformar várias estruturas da Igreja. Certo? Que marque a resposta correta. Os dogmas e os ritos católicos, como a salvação pela fé e pelas boas obras, a presença de Cristo na Eucaristia, a autoridade e a infalibilidade do Papa, a hierarquia eclesiástica, o celibato do clero, a devoção aos santos e à Virgem, os 7 sacramentos, que é batismo, Eucaristia, crisma, matrimônio, ordem, penitência e extrema-unção, são resultados da contra-reforma católica instituída através do Concílio de Trento. O concílio é uma reunião que a igreja faz de vez em quando, numa cidade, dessa vez em Trento. O concílio lá foi chamado de contra-reforma, que foi um concílio feito no momento em que estava havendo a reforma protestante. E o Concílio de Trento reforça as tradições católicas, mantendo tudo aquilo que os reformistas criticavam. Ou seja, a Igreja Católica não aderiu às propostas dos reformistas, pelo contrário, ela manteve o que ela já vinha tendo como tradição, endurecendo mais ainda contra quem fazia a reforma naquele momento. Ok? Pronto.
bons estudos. Depois vocês abram aqui esse arquivo que eu vou compartilhar com vocês e façam a correção devida no caderno de vocês, ok? Até a próxima.